Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma live. Nós vamos esperar mais algumas pessoas se achegarem. Nós estamos aqui hoje à tarde com a irmã Vera, na nossa igreja, uma igreja maravilhosa. Enquanto estão sendo avisados os nossos seguidores, vamos dando boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos aguardar uns minutinhos para começar. Vamos esperar informar que estamos ao vivo e vamos iniciar mais uma tarde abençoada na presença do Senhor. A gente acabou de sair do momento de oração fantástico, incrível. O Senhor falou poderosamente em nossos corações. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E por que eu resolvi fazer essa live agora? Eu falei que a gente ia fazer no sábado, mas no sábado eu tenho que buscar uma família em Rio Preto. Então, já aproveitando que nós estaríamos aqui na igreja, na AD Comerciários, aqui em Votuporanga, tivemos uma tarde super abençoada, onde a presença de Deus se fez poderosamente. E lembra que eu falei que nós íamos fazer a próxima live com a irmã Vera? Boa tarde, irmã Vera. Boa tarde, irmã André. É um prazer estar aqui, né? Vamos ver o que a gente possa fazer essa live, né? E que o Senhor venha tocar os corações. Né? Amém. Irmãos, queridos, meus amigos, minhas amigas, ó, tanta gente já chegando, deixa eu ver aqui, ó. A Jacira, boa tarde, Maria Iracema, boa tarde. Chama mais alguém, se você puder. Qual o intuito dessa live? Lembra que a gente já vem falando de algumas prisões emocionais que a gente vive, momentos assim em que as nossas emoções têm nos fechado em nosso interior, no nosso mundo interior. Mas hoje eu quis fazer uma coisa muito diferente. O que eu quis fazer? Eu quis trazer o quê? Uma ferramenta. Eu quis trazer olha que bacana aqui, né? O Espírito Santo me colocou no coração. Eu quis trazer uma chave para você sair de uma dessas prisões, para você conseguir mudar o sentido do que você vem vivendo hoje. Uma circunstância, uma briga familiar, uma falta financeira, uma doença, e as chaves que hoje a gente encontra nesse mundo ainda para transformar o que a gente está vivendo, certo, irmã Vera? Certo. A irmã Vera é uma mulher de oração. Há quantos anos, irmã Vera? Então, eu vim para o Senhor, fui alcançada pelo Senhor faz 24 anos. Uau! 24 anos. Já está na vida adulta. Já não é mais bebê. Não. Mas também passei assim, por várias coisas, né? Sobre essa dependência emocional. Porque, né, eu fui alcançada pelo Senhor no Japão, e lá começou, né, conforme a gente vai crescendo, a gente vai ter que ir orando e clamando, né? E eu tive também um descontrole emocional muito grande, mesmo dentro da casa do Senhor. Mas o Senhor falava comigo, e eu fui curada, assim, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo mesmo que foi me revelando, né? Quais eram os temores, quais eram os meus traumas dentro do meu coração. Glória a Deus. E eu fui... no começo a gente fica assim, mas será que eu tenho isso no coração? São coisas que estão lá dentro e a gente nem sabe que estão lá. Verdade. Se o Espírito Santo não nos revelar, a gente não consegue entender, né? Nunca, né? Nunca. Eu tive uma revelação divina. Divina, exatamente. A senhora falou que aceitou Jesus lá no Japão. Lá no Japão. Um país bem místico. Bem místico. Que tem Buda, lá tem outras... mais ou menos 800 deuses. Deixa eu só explicar para vocês. Lembram, né, que eu venho falando que eu sou cristã. E como uma boa cristã, o que eu creio? Eu creio em Cristo, né? No amor de Cristo transformador, através do Espírito Santo, e isso já não é segredo, né? Eu creio que o Espírito Santo move, transforma. A gente tem que crer que há algo que nos rege, nos coordena e nos direciona. Mediante isso, por isso que eu estou falando, eu respeito demais todas as crenças, todas as religiões, cada um com a sua escolha, cada um com a sua adoração. Nós somos cristãs. Glória a Deus por isso, né?
E me conta um pouquinho, é aí onde eu quero chegar. Como foi se converter num país que você acabou de dizer que faz adoração de uma forma irreverente, diferente, e adora outros deuses e não o nosso Deus, dono de tudo? Então, eu, desde muito cedo, eu achava assim, me ensinei no meu coração que eu não era desse mundo. Parecia que eu não me encaixava em lugar nenhum, né? Aí eu fui para o Japão e eu sempre orava por mim mesma. Eu dizia, Senhor, eu quero que o Senhor me leve na igreja certa, na igreja correta. E eu tinha assim uma bagunça na minha cabeça. Por que existem tantas religiões? Uau! Por que existem tantas igrejas? E eu dizia, Senhor, me leva na correta, na certa, naquela que eu quero ver o Senhor. Isso eu não era nem cristã. Eu, na verdade, eu ia aqui, eu ia ali, eu ia em todas. Na verdade, eu ia. Mas havia um buraco muito grande Era dentro uma do meu busca coração. incessante, né? Havia um buraco muito grande. Mas eu vejo que Deus me guardou em todo o tempo. Na onde Ele queria me levar. Por quê? Porque todo lugar que eu trabalhava tinha um cristão pregando para mim. Um crente de Cristo. Isso. E aí, veja bem, eu fui na igreja, e a menina lá do Japão, né? E eu queria agradecer a Deus por tantas coisas que eu fui para o Japão, que o Senhor me concedeu. E eu queria agradecer, e eu queria ir na igreja para agradecer. Aí chegando lá, o pastor pregando, e eu vi, e eu falava, nossa, mas que diferente. E aquele buraco no meu coração se enchia de alegria, se enchia de alegria. Foi transformador. Foi transformador, se enchia de alegria. E eu falei assim, meu Deus, uai, onde é que eu estou? E o pastor pregando, e eu via assim, eles falar em línguas, eu via Deus falar conosco através da palavra de uma forma tão especial que chegava assim, Tirar o fôlego. E eu dizia, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. e suprir uma necessidade, né, irmã? Exato. E eu disse assim para o Senhor, Senhor, onde é que o Senhor estava que eu nunca te achei? Uau! E aí dali foi indo, e eu queria conhecer mais e mais. Eu já tinha lido a Bíblia antes de ser cristã, eu tinha lido a Bíblia 3 vezes. Mas eu não tinha muito conhecimento. Mas quando eu cheguei lá, a palavra quando ele falava, eu já sabia, porque o Senhor já tinha me levado a ler, entendeu? Essa Eu não tinha palavra se entendido. revelava, né? Se A rema, ela abria para Exatamente, que bens. exatamente. E aí eu disse, Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. É lindo. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. E aí foi indo, né? E a gente vai indo na igreja, vai aprendendo. Aí eu era viciada no cigarro, e eu ia nos cultos, e eu sempre quis parar de fumar, nunca consegui, Deus né? liberta. E aí o Senhor me libertou também. Eu chegava na porta da igreja fumando, jogava o cigarro na porta da Eu igreja. sei o que é E eu isso. pensava assim, hoje o Senhor me liberta. E foi indo, que o Senhor realmente me libertou. E daí para cá, assim, eu nunca mais saí desse caminho, graças a Deus. Assim, Mas passou por muitas lutas, muitos passei, caminhos, e passei teve que galgar até chegar nesse até momento que chegar você nesse está. momento, exatamente. Você disse assim, eu tinha muitas prisões, certo? Emocionais. Como que você conseguiu se libertar? Foi com a oração? Foi com a oração. Quando você descobriu esse poder magnífico? Então, assim, ó, o Senhor sempre me revelava muita coisa. Desde quando eu me converti, eu cria que o Senhor falava comigo, entendeu? Então, o Senhor me revelava muita coisa, muita coisa. Pra você ter uma ideia, uma vez o Senhor disse para mim assim, ó, depende da onde você vai ligar o seu coração. Entendi. Ele falou assim, tem um fiozinho que vai Fazer a ligação. ou você liga o seu coração no céu, Certo. ou você liga o seu coração nas trevas. Na hora que você ligar nas trevas, ela vai se levantar sobre você. Uau! Se você ligar o seu coração no céu, ele vai vir sobre você. Ele se abre. Ele se abre, exatamente. Que lindo. E aí, assim, foi
experiências que eu fui tendo com o Senhor, lendo a palavra, os pastores ensinando. E aí foi indo, foi indo. E, mas tinha coisas muito profundas dentro do meu coração, que eram traumas de infância. E que chegou um determinado momento, eu tive um descontrole emocional muito grande, porque chegou a hora de eu vir embora do Japão e meus filhos ficarem lá. Aquela mãe coruja, Aquela mãe coruja, a como que galinhona você com seus aceita? pintinhos debaixo do braço. Então, mas aí nós vivemos lá, assim, bastante catástrofes, né? Que são tufões, muitos terremotos. Meu Deus. O último terremoto, assim, que a gente queria vir embora foi de 9, né? Magnitude. Eu estava sozinha em casa, na parte de cima da nossa casa. E aí começou, eu estava orando. Começou o terremoto, e eu fui descer a escada, eu não conseguia descer, porque o terremoto me lançava de um lado para o outro na parede. De tão forte que era, o teto subiu para cima e saiu de Meu esquadro. Deus. Então, assim, foi bem forte. E aquilo foi criando um medo em mim. E eu queria vir embora, meus filhos não queriam. E eu falei, e agora? Como é que eu vou deixar meus filhos aqui? E eu tinha medo que eles morressem. E que eu não conseguisse chegar até lá. Aí foi indo, fui orando, fui clamando ao Senhor e o Espírito Santo me revelou que eu tinha um trauma de criança. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe teve um irmãozinho meu, né? E ele nasceu com um problema de coração. E ele morreu. E meu trauma veio dali, entendeu? Guardado lá A no perda. fundinho do meu coração. E eu tinha medo De perder todos. de perder todos. Olha que Aí, importante isso. aquilo aflorou de uma A tal criança forma. interior sempre. Eu não sabia que estava dentro do meu coração. Foi quando eu vim para vir embora do Japão, entendeu? O Senhor revelou isso para mim, que esse trauma de criança estava me dando síndrome do pânico, porque eu ia deixar meus filhos lá e todos os terremotos, né, as catástrofes que tem lá, que são muitas por ser uma ilha, e eu fiquei assim apavorada. E essa revelação veio em oração. Em oração, em oração. Então, sua intimidade em oração é muito forte. Ah, creio. Acho que sim, né? Eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza. Não é, porque assim, ó, a intimidade eu acho que é para todos. Sim. Basta se a pessoa quer saber ou não, né? Porque assim, desde quando eu me converti, tudo que eu perguntei ao Senhor, Ele me respondeu. Aí quando eu estava naquele turbilhão que eu não conseguia ouvir a voz do Senhor, Deus levantava Alguém para te ajudar em oração, alguém para confortar seu coração. não, alguém em profecia também, né? Para falar o que eu não conseguia ouvir, o que Deus queria falar comigo. Então, né, assim, porque tem certos momentos que a gente está tão com o coração tão atribulado, e às vezes a gente não consegue ouvir a voz do Senhor, né? E aí Deus, pela misericórdia dele, usa outra pessoa para falar aquilo que ele quer falar conosco. Então, Mas assim, irmão, vamos lá, minha experiência. Embora você acabou de dizer, né? O Senhor está aberto para falar com todos. E o que é esse muro que não permite o Senhor se chegar a todos? O que a senhora classifica que é essa dificuldade? A senhora tem um acesso direto. Eu propriamente tenho experiências com a irmã Vera, eu só falo assim, irmã Vera, ora por mim nesse momento. E ela me mandar a mensagem no segundo minuto e falar assim, irmã, isso é espiritual. E eu já sabia que era espiritual, mas eu não tinha revelado a ela. E naquele segundo momento, ela simplesmente falou assim, vamos interceder. Então, não é todo mundo que tem essa sensibilidade, esse canal direto. O que fez você ter esse canal direto? Qual foi o caminho que você encontrou para vencer e está vencendo nessa vida todas as adversidades que todos nós temos? Eu acho que é o querer dentro do seu coração. Quando a pessoa ela se propõe mesmo a querer ouvir a voz de Deus, isso é para todos. É para todos, para quem quiser. Mas realmente ela precisa querer. Tem que desejar. Tem que desejar, exatamente. Tem que desejar. Senhor, eu quero saber isso da sua parte. E tem que lutar, né? E tem que lutar, e tem que esperar, e tem que ler. Senhor, eu estou esperando a resposta. Era assim que eu fazia, entendeu?
Senhor, eu estou esperando a resposta. Aí, quando eu não conseguia entender o que o Senhor falava, Deus usava uma irmã, um vaso, um pastor, ou a mesma palavra. Teve uma vez assim que eu tive uma experiência tão fantástica com o Senhor, que eu perguntei algo para ele, que meu coração estava assim, e eu abri a Bíblia. E que eu abri a Bíblia, estava lá a palavra, é assim, 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 assim. Uau. E eu fechei a Bíblia. E eu marquei. Na hora que eu fui procurar, a palavra não estava lá. Não era. Nunca mais achei aquela palavra. Uau. É, Como se fosse o próprio Deus. próprio Deus. Peraí, que eu vou falar com você no particular, na Na intimidade. intimidade, abrindo a Bíblia. Irmã Vera, você acha que a sua vida, pautada em oração, tem divisão? De como era a irmã Vera sem oração e como é a irmã Vera com oração? Muito. Fala Muito, um exemplo para nós. Para quê? Ah. Para que a nossa amiga, o nosso amigo que está passando essa circunstância, eu não sei qual é. Pode ser momento de divórcio, uma doença, um filho acamado, um filho drogado, falta de dinheiro, eu não sei o que você está falando. A gente sabe que nós passamos, que não é fácil. Mas conta um pouquinho para nós, né? Qual é essa transformação que a oração fez? Que ele pegue essa chave e comece de pouquinho, porque a gente não começou fervorosa, né? Não. A gente começou de pouquinho. Mas conta, qual foi essa transformação? Então, conforme eu fui orando, buscando ao Senhor, o Senhor revelando a palavra, eu entendi o seguinte, né? Que às vezes a gente ora muito para que o Senhor mude as outras coisas. Mas nós não fomos chamados muito para mudar a outra pessoa. Nós somos chamados para que Deus mude a nós. Então eu entendi assim, mesmo algumas vezes, né? Porque todo casamento ele tem um alto e baixo. Sim. O meu também teve. Eu entendi em Deus o seguinte, que quando eu mudei, a situação mudou. Tem uma frase. Quando eu mudo, tudo à minha volta tem que mudar. Tem que mudar, exatamente. É isso aí mesmo. Então, assim, não é muito o outro, e sim nós. É sobre nós. É sobre nós. É sempre sobre nós. Uau! É sempre sobre que a nós. gente quer culpar sempre o outro, né? Que é é. uma válvula de escape, né? É a natureza adâmica de cada um. A culpa é do outro, nunca minha. Então, mas E essa foi a chave. Foi a chave, essa foi a chave. Então, assim, eu digo sempre para as pessoas, né? Mas é porque tá assim, tá assim, tá assim. Assim, o dia que você mudar, foi o que aconteceu comigo, né? Foi o que eu vivi. O dia que você mudar, a situação muda. Uau! Viu? Porque às vezes a gente está numa situação que a gente não consegue entender ela direito. Então, eu vou mudar, vou tentar entender a situação, vou entender onde eu preciso melhorar, eu melhorando, tudo melhora. É transformador. É transformador. Porque esse é o papel, né, do Espírito Santo, mudar. Então, mas aí a gente precisa da ajuda da palavra e do Espírito Santo, né? Porque o Senhor Jesus. A gente não tem a palavra revelada toda hora, né? Aqui a mente, por mais aberta e coligada, tem hora que fala alguma coisa, né? Aí a gente precisa, né, de sentar, ouvir a palavra, falar, é isso que a palavra está falando? Ou chamar o nosso pastor, ou vir para um momento de oração, que a gente teve um momento de oração, assim, maravilhoso, que o Senhor falou nos nossos corações, falou exatamente do que a gente está falando, do poder da oração. Ontem nós tivemos uma palavra aqui na nossa igreja, que falou sobre oração. Então, assim, essa semana, Deus está me levando só para o momento da oração. E eu falei, Senhor, é isso. Algumas coisas estão ainda bloqueadas, porque a oração não está firmada como uma primícia. Mas se a gente firmar a oração como primícia, o que acontece, irmã Vera? Vai acontecer muitos milagres, muitas coisas boas. Nós vamos ser como Deus quer que nós sejamos. E nós vamos cumprir, né, a palavra de Deus. Nós vamos andar nela, né? De fé em fé, de glória em glória. De glória em glória. De fé em fé, de glória em glória. Exatamente. Porque o crente, ele vive, né? De fé em fé, de glória em glória. Não tem outra forma, né, irmã, da gente permanecer. A chave para todas as coisas, né? É a fé através da oração, né? Você ora e tem a fé que vai acontecer. E vai acontecer, gente. E Deus se agrada, né? Sim. Quando a gente ora, clama a Ele,
Às vezes eu vejo algumas pessoas dizer assim, ah, mas eu vou importunar Deus. Gente, Deus gosta de ser procurado. É. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizer que Deus se esconde para ser achado. Oh, Fantástico, não é? por isso que ele fala, né? Bater, Então quem vamos bate, procurar Ele, vamos buscar Ele, vamos correr atrás dele. E a aí chave da vitória é a oração. oração. Então, meus amigos, minhas amigas, que têm vivido momentos adversos, a irmã Vera está há 24 anos, já é uma adulta já na presença do Senhor. E revelou para nós que passa adversidades, mas é que com o joelho no chão, calo neles, ela tem vencido, o Senhor tem suprido, tem transformado e libertado. Então, que nessa tarde gloriosa, que ia ser no sábado, então nós estamos fazendo hoje, você possa entender que não tem como nós estarmos de pé, lúcidos e respirando sem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entenda essa chave que ela está colocando para você. Eu já peguei a minha parte. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu vou até sair da frente para ela falar direto com vocês. E ela vai deixar uma mensagem de amor para que você entenda o que nós vivemos. Fácil não é. Não. Passamos por aflições, por muitas circunstâncias. Ninguém está falando de viver em carochinha e nem no mundo do Pequeno Príncipe, onde ele tem uma rosa. Não, nós vivemos muitas lutas, passamos chorando às vezes, mas estamos de pé pela glória do Senhor. Então deixe uma mensagem para essa amiga, para esse amigo que nesse momento precisa entender o que ele tem que fazer para transformar a vida dele. Amém. Eu queria dizer que, né, o primeiro mandamento do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas. Uma coisa fácil de fazer, não, mas é muito prazeroso. Muito prazeroso. Amar a Deus é algo assim espetacular. É algo no nosso coração que preenche o nosso coração e que nos traz vitórias. Entregar a nossa vida ao Senhor é algo assim, foi a melhor coisa da minha vida, foi o melhor ato da minha vida, foi aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E fora os presentes, porque Deus é galardoador, fora o que Deus nos dá, né? Mas eu amo o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele me dá, na verdade, né? E é fantástico, gente, servir a Deus. A transformação que Ele faz em nossos corações, todas as mágoas que Ele tira dos nossos corações, o amor que Ele coloca em nossos corações. Nós somos uma nova criatura, uma nova pessoa, e a gente vai buscando Ele vai nos ensinando todas as coisas que vêm acontecendo conosco, Ele vai nos direcionando. Isso é fantástico. Para mim é fantástico. E é isso, né? Experimentem a Jesus. A palavra de Deus diz, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Então prove o Senhor. Prove que vocês vão ver o quanto Ele é bom. Amém? Gente, eu quero deixar para vocês uma tarde abençoada. Eu quero deixar para vocês uma tarde fantástica. Que o Espírito Santo venha falar maior ao coração de vocês. Se você tem alguém, convida, manda essa live, sabe? Faça o papel que a gente está fazendo aqui, dando o nosso testemunho para transformar vidas. Então, manda essa live, entrega essa live. Vou também depois deixar aqui na nossa página, mas que você venha ter uma tarde abençoada e entenda a chave que o Senhor te deu hoje, o poder da oração de transformação. Eu coloquei mais um pouquinho antes que os cientistas, eles já estudaram e confirmaram. Nós que de joelho estamos, ou com as mãos unidas, ligadas em oração ao Pai, em nosso cérebro liga 3 pontos, e já até colocaram o nome, os pontos de Deus. Se você entendeu assim como eu,
que o Senhor é que rege a nossa vida. O cientista testifica e os testemunhos qualifica o que o Senhor faz em nossas vidas. Compreenda, é a chave que transforma a sua vida. Transforme através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que tenha uma tarde maravilhosa na presença do Senhor. Beijo. Irmã Vera, obrigada. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. A sua também. Muito obrigada. Tremenda essa mulher.